Anora foi o grande vencedor na categoria de melhor filme lá do Critics' Choice Award e também é um indicado na mesma categoria no Oscar, favorito até pra falar a verdade, um dos favoritos pelo menos. Só que mais importante do que isso talvez, Anora era também um dos últimos filmes dessa temporada que eu estava genuinamente curioso e com vontade de assistir. Boa parte dos filmes dessa temporada de premiações aí eu já assisti durante o decorrer do ano passado e vou deixar o link da playlist recente aqui que eu acabei de montar compilando tudo isso pra você poder assistir no seu tempo. E eu sei também que ainda faltam alguns títulos bastante importantes pra eu cobrir. Emília Pérez é um que eu já assisti, eu tô guardando a minha opinião a 7 chaves pra aparecer com um plano sequência maroto pra vocês aqui muito em breve. Man to woman, or woman to man. Man to woman. From penis to vagina. Mas o meu ponto aqui é que, por mais que eu sempre tenha a intenção de assistir todos os filmes indicados, pelo menos a categoria de melhor filme, não são todos os projetos que me deixam com vontade, ansioso pra assistir, tá ligado? O Brutalista. O Brutalista. Pô, sem sacanagem, que vontade que eu vou ter de embarcar numa jornada de 4 horas em cima da história de um arquiteto norte-americano, gente. Porra, às vezes é foda, né? Pode ser bom, mas não é exatamente o que eu chamo de programa de sexta-feira à noite. Mas enfim, brincadeiras à parte, ponto é que Anora não era um desses filmes. Definitivamente não é um que eu ia assistir pela obrigação do meu trabalho. Não, Anora era um filme que eu estava bastante curioso pra assistir, porque tudo que eu tinha ouvido dizer por aí é que a experiência proposta pelo cineasta Sean Baker com esse filme era uma mistura curiosa entre drama e comédia em cima de uma figura que representa uma classe marginalizada da sociedade. E foi aí que meu interesse veio, primeiramente pela combinação desses dois gêneros. Comédia e drama são coisas bastante antagônicas e que quando combinadas direitinho, bonitinho, costumam render projetos maravilhosos. E segundo, todo esse lance aí de quem que seria a figura marginalizada e como que o roteirista conseguiria, se é que ele iria conseguir, tirar riso do público em cima da figura que o roteiro está em primeiro lugar ali tentando estudar. Tarefa difícil, não é mesmo? Sim, é difícil, mas será que o resultado foi atingido de fato aqui? Bom, pra saber o que eu achei, você vai ter que embarcar comigo nessa jornada, porque pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo e esse é mais um episódio do quadro Refuse e eu convido todos vocês pra virem comigo nessa jornada anorenta, porque sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa! Muito bem, meus queridos e minhas queridas, antes de começar já quero te agradecer por ter clicado aqui na minha carinha mais uma vez, seja é claro muito bem-vindo, é sempre uma honra ter a sua presença por aqui e pra gente deixar esse encontro ainda mais legal, deixa o seu like aqui embaixo, por que não? Isso ajuda muito a fazer com que o meu trabalho chegue pra mais pessoas, ativa o sininho de notificações que aí você não perde nada do que está a caminho por aqui também, é claro, se inscreve no canal se você quiser ver a minha carinha aparecendo aí na tua homepage do YouTube e é claro, não deixa de conferir também o quadro Cheer Rafa, um quadro exclusivo pra membros aqui do canal, então se você quiser ter acesso a esse conteúdo exclusivo, vire membro, é baratinho, confere os pacotes aí que você não vai se arrepender. Eu sei que não foi pra nada disso que você clicou aqui, você quer me ver falar de Anora, se eu acho ou não acho que é um bom filme, se eu acho ou não acho que merece um Oscar, então eu não vou deixar vocês esperando. A Anora conta a história da dançarina noturna Anora, que vive uma vidinha bem cretina, bem canalha ali pra fazer a sua graninha, pra pagar suas contas. Então ela troca o dia pela noite, o que a impede de ter outras relações interpessoais ali com pessoas que não sejam suas colegas de trabalho. E até lá dentro não é 100% mil maravilhas, né? Algumas das meninas não se dão muito bem com ela. Resumindo, a vida da menina é bastante caótica e na verdade essa palavra, caos, é crucial pra gente bater o papo que eu quero bater aqui com vocês. Mas a jornada do filme, a jornada que ele quer propor, começa de verdade quando a Anora conhece na boate um jovem garoto russo que passa a noite ali com ela e que depois no dia seguinte chama ela pra ir lá na casa dele finalizar o serviço. Aparentemente, pelo que eu entendi, é assim que funciona nos Estados Unidos. Os clubes noturnos, as boates não são feitas pra finalizar o serviço lá. Não, pelo que o filme mostra, e eu não posso confirmar ou não isso, eu nunca fui numa parada dessa nos Estados Unidos. Nem aqui no Brasil, né? Eu espero. Não. Não. Mas ao que tudo indica lá, a rapaziada só paga por essas dancinhas aí, ficam com a jeba dura e se quiserem terminar o serviço, precisam entrar em contato direto com a menina no dia seguinte. Enfim, não fez muito sentido esse rolê inteiro aí pra mim, mas o ponto que nos importa aqui no filme é que ele entra em contato com ela e ela vai até a casa dele no dia seguinte. Lá ela fica encantada com a grana do jovem rapaz, que mora numa mansão, que vive uma vida muito boa, tudo do bom e do melhor ali. Então ela faz um bom serviço e continua fazendo um bom serviço por dias e dias que vão se seguir. Ele acaba virando um cliente VIP da menina, chama muito ela pra ir pra lá. E aí depois de algumas semanas, tem uma hora que ele chama ela pra passar uma semana inteira viajando com ele, pagando por isso, é claro. E nessa viagem recheada de festas malucas, coberturas em hotéis caríssimos e literalmente esbanjando dinheiro pra tudo quanto é lado, a Nora começa a gostar bastante da vida que tá levando e o rapaz aparentemente começa a gostar da companhia dela também. E aí durante uma das paradas dessa viagem lá em Las Vegas, né, o casal acaba tomando uma decisão um pouco imediatista, eu diria. E é essa decisão que é o catalisador pra que a família do moleque, que é uma família muito
muito importante lá na Rússia, tenha que começar a se mobilizar para impedir algo que, segundo eles, na visão deles, vai ser uma vergonha e uma tragédia nacional pro nome deles no país. E bom, meus amigos, vamos lá. Olha, foi bastante difícil trazer uma sinopse aqui pra esse filme. Eu acho até que eu levei um pouco mais de tempo do que eu costumo levar. E o motivo disso é porque a Nora tem literalmente dois momentos muito distintos na sua narrativa. E é isso que torna essa experiência tão diferente do que a gente está habituado. E é claro que, por ser diferente, é natural que algumas pessoas tenham algum tipo de estranheza ou que até se sintam incomodadas, digamos assim, quando forem assistir. Porque a Nora não segue o esqueleto mais convencional de roteiro que a gente tem no cinema aí, que é a tal da estrutura dos 3 atos. O filme tem atos distintos, daria até pra gente forçar e encaixar essa narrativa dentro desse formato, se você forçar muito a barra, mas na sua essência a Nora quer trabalhar a sua narrativa, ele conta a sua história, esse filme, por meio de uma outra técnica de roteiro, que é o triângulo de Freytag, mais comumente conhecido aí pelos roteiristas como a estrutura de 5 atos. Uma estrutura que, por mais que tenha 5 atos, ela serve majoritariamente para que a gente conte histórias focadas em 2 momentos diferentes, porque a gente tem... Eu vou colocar o gráfico aqui que fica mais fácil do que eu fazer desenho na tela aqui, acho que vai ficar mais fácil eu mostrando com gráfico. Então o que eu tô querendo dizer, né, que é engraçado a gente falar de 5 atos, e de fato tem 5, mas o ponto todo dessa técnica é evidenciar apenas 2 grandes momentos, a ascensão e a queda, ou a queda e a ascensão, depende da história que você vai querer contar. E aqui em A Nora, o roteirista divide a sua narrativa em 2 momentos bem distintos, que dá pra gente chamar aqui da ascensão da Nora no primeiro momento, pra queda dela no segundo, e utiliza desse formato de estrutura, tal do triângulo de Freytag, pra poder explorar mais cada um desses momentos, por mais tempo, coisa que ele não poderia fazer numa estrutura de 3 atos, por exemplo, porque ele teria que finalizar a apresentação da história um pouco mais cedo pra introduzir logo o problema pra pular pro segundo ato. Aqui ele não precisa fazer isso, aqui ele pode tomar o tempo que ele quiser nessa parte da ascensão, que vai ser importante pra depois a gente comparar com a parte da queda. Mas é aqui também que eu consigo novamente entender as pessoas que abandonaram o barco, infelizmente, pensando coisas do tipo: ah, que filme chato, demora muito pra acontecer alguma coisa. De fato demora muito, mas não pra acontecer alguma coisa, porque está acontecendo muita coisa. Então, na verdade, a frase correta seria: demora muito pro filme entregar o que a gente espera encontrar num filme padrão de 3 atos, sacou? Porque essa não é a ideia aqui. A ideia de A Nora é explorar ao máximo, no seu limite, como está sendo a construção desse relacionamento entre os dois, as conquistas, os prazeres, o delicioso caos de se viver dessa maneira, e como isso parece preencher um vazio dentro da Nora. E é só por meio disso e do tempo em que é investido nisso que a segunda parte do filme funciona tão bem. É quando a gente começa a perceber também, de uma maneira bem lenta, que toma o seu tempo, a desconstrução de uma fantasia que não só ela idealizou, mas a gente também. Então, dito isso, e até pra eu não me estender por muito mais tempo do que o necessário, eu achei realmente o roteiro de A Nora genial, cara, e até bastante especial, dá pra dizer assim. Ele é muito complexo e simples na sua apresentação, mas diferente principalmente do que a gente tá habituado a ver. Ele propõe uma jornada profunda e bastante fora do padrão. Eu só quero fazer mais 2 comentários a respeito do roteiro que eu lembrei agora aqui também. O primeiro é só um registro de que eu acho que eu nunca senti tanta raiva de um personagem como eu senti desse menino russo, filho de uma Kenga aqui, cara. Que ódio dessa praga desse moleque de ódio. Eu digo isso como o maior elogio possível, porque era a ideia do filme que eu sentisse isso, e eu senti muito isso. Então, palmas pro ator, palmas pro roteiro e palmas pra direção que deixa ele em tela tempo suficiente pra eu sentir tudo que eu tenho que sentir. E a segunda coisa que eu quero deixar claro aqui novamente é que eu realmente entendo quem se desconectou do filme um pouco antes ali, talvez dele engrenar na segunda metade. E se esse foi o seu caso, eu até faço um convite aqui pra você. Se permita por mais vezes assistir filmes assim, tá ligado? Que são diferentes do que a gente tá habituado a assistir, que desafiam os paradigmas que a gente já criou na nossa cabeça do que tem que acontecer num filme em termos de estrutura. É legal isso, eu me provoco sempre a fazer isso, e é isso que faz com que eu conheça mais estilos de filmes diferentes. Mas enfim, dito isso, um outro grande elogio que eu não posso deixar de pontuar aqui é a edição de A Nora, meus amigos, porque a montagem desse filme não só se tornou a minha preferida da temporada, mas eu realmente acho que é talvez uma das melhores que eu vi na minha vida inteira. Eu estou genuinamente torcendo pra Nora levar esse prêmio aqui de melhor montagem, porque eu acho que eles merecem. Porque é aquilo que eu sempre falo pra vocês, tá ligado? Um filme funciona como se fosse uma orquestra. Todos os departamentos ali individualmente precisam estar funcionando, precisam funcionar muito bem, mas mais do que isso, eles precisam estar em sintonia ali, trabalhando como uma única voz em prol de um único objetivo. No caso aqui, esse objetivo é dar vida pro roteiro que o Sean Baker escreveu. Inclusive vazou recentemente o roteiro na íntegra de A Nora, e eu li ele ontem à noite, depois de ter visto o filme. Eu sempre acho esse exercício maravilhoso, então caso alguém se interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você fazer o mesmo. Mas voltando à edição, o triunfo maior que eu acho que existe aqui é a maneira com que eles conseguem transmitir o caos absoluto que reina por esse filme. Com cortes rápidos, que comunicam o que tem que comunicar ali, mas mais do que isso, que incorporam na narrativa. Fazem a gente sentir até uma certa agonia e exaustão de estar numa jornada que a gente nem está de fato fisicamente lá, tá ligado? Espetacular a montagem e espetacular também o trabalho de atuação da Mickey Madison, cara. De verdade, que sensibilidade dessa menina e que habilidade de dominar a cena, independente do tom de cada uma dessas cenas. A Nora é um filme que tem muita comédia, tem muito drama
E esse choque de gêneros gera ali uma certa estranheza por alguns momentos, e essa é a intenção, e atingindo isso eles conseguem tirar ainda mais riso. E a Mickey Madison está sublime, puxando o protagonismo em cada um desses momentos, entregando exatamente o que o texto pede. Então bom, o que eu não gostei em Anora, meus amigos? Porque sim, existem algumas coisas que eu não gostei, uma delas é o tempo que esse filme demora pra terminar. Veja bem, eu não estou dizendo o tempo total do filme, o tempo que ele demora pra terminar. Anora é um filme com talvez 20, 25 minutos ali a mais do que eu acho que precisaria, e talvez uns 10, 15 minutos desses 20 poderiam ter sido cortados ali mais pro final. Não digo da cena final, porque eu achei a cena final espetacular, maravilhosa, mas eu digo das cenas anteriores que foram até chegar nesse final, sacou? Porque o filme acabou me cansando um pouquinho antes dele se encaminhar pra conclusão, e isso, claro, nunca é algo legal. E uma outra coisa que eu acho que acabou faltando no roteiro de Anora é explorar um pouco das pessoas adicionais que a Nora tem na sua vida antes desse encontro com o menino russo. Tipo assim, ela mora com alguém, tá ligado? Acho que é a irmã dela, ela tem amiga da boate lá. E aí meio que quando a merda explode, eu entendo que, porra, a vergonha talvez domine a mente da menina, mas ainda assim é uma situação de quase vida ou morte, tá ligado? Eu acho que seria importante pro roteiro do filme eliminar essas pontas soltas aí, pra eu nem sequer ficar me questionando do porquê que ela não tá entrando em contato com a galera que ela conhece, sacou? Mas assim, são pontos pequenos de fato, eu não acho que é nada que atrapalhou muito na minha experiência. Como eu já disse, foi de fato muito bom. Mas você ainda não respondeu a pergunta do título. A Nora é realmente tudo isso? Vale de fato um Oscar? Tá, então vamos responder essa aí agora. Olha, meu povo, eu vou confessar uma parada aqui pra vocês, tá legal? Existe um tipo de filme de Oscar, que é o caso de Anora, que foi o caso de Os Rejeitados no ano passado, e todo ano tem pelo menos uns 3 desses aí, que eu sempre costumo gostar dos filmes individualmente, como foi o caso aqui, mas que eu jamais daria meu voto pra melhor filme do ano, tá ligado? É uma categoria de filme que quando eu assisto eu gosto muito do que eu vejo, mas que, poxa, não é o tipo de filme que vai ficar na minha cabeça por muito mais tempo, ou que vira algum tipo de gatilho na minha mente. Ah, mas não é obrigação do filme fazer isso com você. Não, eu sei que não é, mas quando algo diferente ou forte é sentido, essa experiência acaba ficando marcada na minha memória. E são essas experiências normalmente que eu, na minha avaliação, atribuo como melhores filmes. Então, diferente de A Substância, que fez eu ficar falando a respeito por dias, ou Ainda Estou Aqui, que me fez sair com o olho marejado ali, reflexivo na semana que se seguiu, ou até Duna, que me provocou uma experiência sensorial espetacular durante a minha experiência, Anora, como muitos outros aí, filmes de Oscar, é um filme de jornada, tá ligado? É uma jornada muito bem contada, que me agradou muito, mas que meio que se encerrou ali naquela jornada. Não me provocou nada muito novo, não me gerou um sentimento específico, não fez nada comigo que eu consiga pensar aqui e dizer pra vocês que, pô, tal ponto vai tornar esse filme marcante pra mim. Não, eu acho que não vai muito não. Eu consigo pegar aspectos específicos pra dizer que esses aspectos são maravilhosos e espetaculares no filme. No caso aqui eu destaco muito o roteiro e a montagem, dou uma estrelinha pras atuações também, mas também não acho que seria o filme que eu votaria ou colocaria numa categoria de melhor filme, inesquecível, marcante pra toda a minha vida. Não, Anora não seria o meu voto, mas não é um filme que, caso ganhe melhor filme, eu vou ficar puto, por exemplo, de Emília Pérez. Mas vocês vão saber os motivos disso muito em breve. Men to woman, or woman to men. Man to woman. From penis to vagina. Porque pra mim, a Nora acerta em muitos pontos, e os pontos em que ela acerta muito. E isso é o suficiente pra eu dizer pra vocês que quem tiver afim de uma jornada diferente do que a gente tá habituado a assistir, e uma jornada fechadinha e muito boa ali no que está se propondo a ter, coloque no topo da sua lista. Pode passar isso aqui na frente, que eu garanto que se você entrar com a mente aberta pra uma jornada diferenciada, você vai ter uma excelente experiência como foi a que eu tive. E agora, é claro, eu quero saber de vocês, meus amigos, já assistiram a Nora, não gostaram? Gostaram? Comenta tudo isso aqui embaixo pra eu saber. Ou fala mal de Emília Pérez, tá liberado também. Se curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra ficar por dentro das próximas novidades. Muito obrigado pela audiência de todos.